Paulo ainda salvou do São Paulo. Gabriel Neves em primeira, foi Marcos Paulo. Que passe espetacular para Luciano, tocou! Gol! Gol! Tricolor! Luciano, número 10. Tenta buscar junto pela direita. Everton Ribeiro vai tocar, tocou para o Wesley. Partiu para dentro, entrou na grande área. Cruzou com o Pedro Mendonça, Cebolinha entrou mal, a bola vai desviar no Gabigol. Cara a cara com o goleiro, vai fazer, bateu! Acabou! Wesley, olha o safadão, que passe pro Bruno Henrique, pro cruzamento, do Mengão! O coisa ruim é brabo, e o Gabigol é gostoso demais! Mais uma vez fechou, rolou na entrada na área pro Lucas que estava pedindo, preparou, pé direito, cavadinha, levantou, vem colocado, mandou pro meio, Lucas! Gol! Do São Paulo! Lucas! Do coração tricolor! Tempo de intermédio, o jogador que é o Gabigol entregou na frente, soltou. Gabigol hoje tem gol dele, Vendou, guardou! Nos dias 17 e 24 de setembro, dois dos maiores clubes do Brasil irão se enfrentar na grande e terrível final da Copa do Brasil. Qual desses dois maiores clubes do Brasil irá vencer esse grande torneio? Será o maior do Rio, Flamengo? Ou será o maior de São Paulo, o São Paulo? Olá, sejam bem-vindos ao episódio bônus, um episódio especial do Comentando Esportes. Este aqui é um episódio especial, diferente dos podcasts que lançamos durante a semana. Este é um episódio que você verá um domingo sim e um domingo não, referente a algum assunto ou algo especial que irá acontecer. Flamengo e São Paulo são duas equipes que não são apenas gigantes aqui no Brasil, mas também têm uma extrema relevância, não só apenas aqui na América do Sul, mas também no mundo. Começando pelo Flamengo, seus títulos principais são 8 campeonatos brasileiros e tem também 3 Libertadores, né? Como uma das mais recentes, em 2019 e 2022. Já o São Paulo tem sua grande relevância. Também tem 6 campeonatos brasileiros, como a mais recente, um pouquinho mais distante, em 2008. Mas tem sido o último tricampeão seguido. Mas apenas uma das coisas que apenas diferencia essas duas equipes é esse torneio que eles irão disputar no domingo. O Flamengo é tetracampeão, sendo seus títulos em 1990 com o diferencial, que ele foi campeão invicto em 2006, 2013 e no ano passado, em 2022. Já o São Paulo já bateu na trave algumas vezes, mas não conseguiu ganhar a tão famosa Taça da Copa do Brasil. Só que agora tem um grande diferencial, eles chegam à final com o técnico que foi campeão do ano passado. Exatamente, Dorival Júnior foi o campeão da Copa do Brasil do ano passado com o Flamengo. E esse ano ele volta para a final, mas como treinador do São Paulo.
Agora, vamos falar de como essas equipes foram se enfrentar até chegar na grande final. Vamos falar de toda a sua trajetória até chegar à grande final. Vamos falar só das rodadas, em vez de falar de cada time separado, vamos falar dos dois times jogando suas rodadas. Começando que ambos os times começaram a partir da terceira rodada, né? Tanto o Flamengo quanto o São Paulo estavam bem classificados nos seus campeonatos sul-americanos. Então, ambos começaram a partir da terceira rodada. O São Paulo foi o primeiro a jogar. Jogou numa terça-feira, 11 de abril. No seu jogo de ida, jogou contra o Ituano. O resultado foi 0-0. Enquanto o Flamengo, ele jogou na quinta-feira, dia 13. E na qual foi o jogo que qualquer flamenguista quer esquecer. Foi quando ele jogou contra o Maringá e perdeu por 2-0 no Paraná. Na qual ainda houve a torcida do Maringá provocando a torcida do Flamengo. Ao final daquele jogo, pois era um jogo completamente inesperado. Uma vitória muito inesperada para a equipe do Maringá, que esperava fazer o máximo possível para perder de pouco, mas acabou ganhando e ainda foi muito para aquela equipe do Flamengo. No jogo de volta, o São Paulo foi jogar contra o Ituano e num jogo sofrido conseguiu o gol e venceu o Ituano por 1-0. Já o Flamengo fez seu dever de casa e goleou o Maringá por 8-2. E assim, ambos se classificavam para as oitavas de final. E é na qual os grandes jogos das oitavas de final começavam ali, os maiores jogos que suas equipes iriam se enfrentar. O Flamengo, nada mais nada menos, foi enfrentar o Fluminense, que na qual seu primeiro jogo foi 0-0. Ambos os jogos foram no Maracanã, tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. Já o São Paulo foi para Recife enfrentar o Sport, e na qual ganhou o jogo fora de casa por 2-0. Um jogo muito brilhante para a equipe tricolor. No jogo de volta, a equipe do São Paulo jogou na quinta-feira. Ambos jogaram na quinta-feira. Já o Sport vencendo o São Paulo por 3-1, levando o jogo sim para os pênaltis. O São Paulo vence nos pênaltis de maneira sofrida e heróica. Já o Flamengo vence o Fluminense por 2-0. É um jogo que começou um pouco complicado, mas o Flamengo conseguiu administrar a vitória. E assim levando a equipe do Flamengo para as quartas de final. Quando chegamos nas quartas de final, os jogos já seriam um dos mais complicados para ambas as equipes. São Paulo enfrentou o Palmeiras, o atual campeão brasileiro, enquanto o Flamengo foi enfrentar o Atlético Paranaense em sua quinta partida seguida na Copa do Brasil. Era um feito histórico. O São Paulo venceu de 1-0 o jogo em casa no Morumbi, mas contando com o Palmeiras, que era uma equipe muito forte e também estava muito forte na Libertadores. A equipe do São Paulo precisava segurar o jogo lá no Allianz Parque no jogo de volta. Já o Flamengo fez seu dever de casa, jogando contra o Atlético no Maracanã e assim vencendo por 2-1, mas ainda preocupado com aquele gol que sofreu do Atlético. E assim se preocupava para no jogo de volta. Para o jogo de volta, o São Paulo fez uma partida brilhante contra o Palmeiras, assim vencendo por 2-1 e ainda com um gol ainda um pouco meio que curioso, com o gol do Palmeiras, aonde o jogador parecia que ia cruzar, mas a bola foi literalmente direto para o gol. Mas a equipe do São Paulo virou aquela partida e assim, um 3-1 no agregado, se classificava para as semifinais da Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo, fora de casa, até que fez um jogo mais ou menos tranquilo. Venceu, mas ainda
teve um pouco de dificuldade com a equipe do Atlético Paranaense. Mas, com 2-0, a equipe rubro-negra iria para a semifinal, aonde sim os jogos ficavam mais complicados. No São Paulo, além de ter que enfrentar um grande rival paulista nas quartas de final, teve que enfrentar outro rival paulista nas semis, e sim, o Corinthians, na qual teve uma dificuldade um pouco maior. Na terça-feira, eles enfrentaram o Corinthians dentro da Neoquímica Arena e perderam por 2-1. E assim, tendo a responsabilidade de virar o placar no Morumbi. Já o Flamengo, fora de casa, na Arena do Grêmio, venceu por 2-0. E assim, tendo a facilidade para o jogo do Maracanã. Apenas um detalhe para o Flamengo nesse jogo contra o Grêmio é que esse jogo foi antes das oitavas de final da Libertadores, na qual o Flamengo foi eliminado. E o jogo de volta no Maracanã seria logo após o segundo jogo contra o Olímpia, e na qual a equipe rubro-negra foi eliminada. Nos jogos de volta, o São Paulo conseguiu virar para o Corinthians, e com um golaço do Wellington Rato e também com um gol de Lucas. Enquanto o Flamengo, no jogo de volta, fez 1-0 contra o Grêmio, segurou a partida e assim vencendo, e assim ambos se enfrentando para a grande final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será no dia 17, neste domingo, enquanto o jogo de volta será no dia 24. Mas pense que essas duas equipes estão vivendo excelentes momentos. Só por ter chegado na final da Copa do Brasil já é um grande milagre para ambas as equipes, pelo momento que vivem. A equipe do São Paulo, ela vem de uma derrota para a equipe da LDU nas quartas de finais da Sul-Americana. Enquanto o Flamengo vive do momento entre altos e baixos, mas com os baixos ainda sendo um dos principais momentos ruins da equipe. Ambas as equipes teve suas polêmicas durante a temporada, com demissões, técnicos, mas também teve momentos de alta, com grandes vitórias e grandes avanços. A equipe do Flamengo também teve seus momentos de baixa. Além de ter tido a demissão do técnico Vitor Pereira após a final do Campeonato Carioca, e ainda parece ser que o técnico Sampaoli ainda não consegue se adaptar ao clube, com uma eliminação completamente vergonhosa para o Olímpia na Libertadores nas oitavas de final, e assim evitando um dos maiores clássicos da América Latina, seria com o Fluminense. A equipe do Flamengo vive um momento de muito conturbação, com brigas internas, com agressões, mas ambos os jogadores dizem que a situação está resolvida e que o clima está muito bom, mas na realidade não é o que se parece ser. Neste momento que eu estou gravando, os últimos jogos que as equipes jogaram foi uma derrota vergonhosa para do Flamengo para o Atlético Paranaense por 3-0 no campeonato, na quarta-feira no Campeonato Brasileiro, e também no Campeonato Brasileiro o São Paulo perdeu para o Internacional. Um adendo, o Internacional não vencia um jogo no Campeonato Brasileiro há 10 jogos, há 10 rodadas. Então o São Paulo fez o Internacional quebrar um tabu. Portanto, não é só de flores que vivem os dois times. O que esperar desta grande final? Bom, se preparem para ser dois jogos incríveis de arrepiar, de tirar o fôlego. O primeiro jogo, agora neste domingo, no dia 17, contra o Flamengo
e São Paulo no Maracanã, podemos esperar um Flamengo atacando bastante, um Flamengo tentando buscar resultado para talvez tentar decidir o jogo do campeonato aqui mesmo no Maracanã. Mas a equipe do São Paulo deve chegar mais fechada. Dificilmente eles vão sair para atacar, porque eles vão tentar resolver o jogo no segundo, aonde eles irão jogar no Morumbi. E o segundo jogo, eu espero que seja o contrário. Seja o Flamengo, após tentar buscar um resultado, tentar defender e segurar sua vantagem, enquanto o São Paulo, na sua torcida, de frente para sua torcida, irá atacar com tudo e tentar vencer a equipe rubro-negra. Bom, o que eu posso dizer é apenas uma coisa: assista os dois jogos. Os dois jogos serão incríveis, de arrepiar, de tirar o fôlego, e será emocionante. Então, é isso que eu tenho para falar com vocês. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Este episódio extra, esse episódio bônus, referente à Copa do Brasil, está dando bastante trabalho. Muita coisa para conseguir, muitas informações para buscar, mas, novamente, venho pedir para você, se você escutou até aqui, que siga o nosso perfil no Spotify. Não somente no Spotify, mas também no Amazon Prime, no Google Podcast e outras plataformas que aparecerem daqui em diante. Muito obrigado por você ter acompanhado aqui. Meu nome é Luiz Cabral e este é um episódio bônus, um episódio especial de Comentando Esportes, falando sobre a grande e maravilhosa disputa de gigantes da Copa do Brasil. Muito obrigado. Tchau, tchau.